de como Deus manifesta que a gente possa olhar para as pessoas e amar as pessoas e valorizar a vida de cada pessoa porque foram criadas à imagem de Deus. Eu gostaria de estimulá-los a cada momento da vida de vocês poderem, ao ouvir a igreja, ao se relacionar com pessoas, ser sensíveis às pessoas, perceber as pessoas, cumprimentar as pessoas, estimularmos, como nós lemos aqui, uns aos outros, ao amor, né? Que Deus possa nos abençoar. E que nessa noite você faça isso, manifeste graça, misericórdia, amor para com aquelas pessoas que Deus tem posto do teu lado na caminhada cristã. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite, que você tenha vindo para o culto na expectativa de que Deus fale ao seu coração, que você saia daqui mexido pela palavra de Deus, com as suas necessidades de alma, né, preenchidas e plenas da presença santa do Espírito de Deus que habita no meio do povo do Senhor. Eu gostaria de convidá-los nessa noite a abrir sua Bíblia no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, no verso 8 ao verso 24. Eu já expus esse texto para vocês há mais ou menos 3 anos atrás aqui. E vez ou outra, é bom a gente retomar alguns assuntos que normalmente nós não pregamos, ou não falamos, ou não exploramos. Eu gostaria de desafiar a sua vida, a que você colocasse os seus olhos nessa perspectiva que esse texto nos traz, para que a gente possa guardar o nosso coração no Senhor, para que a gente possa ser desafiado por Deus em todas as áreas da nossa vida, consagrarmos cada área dessa ao Senhor. Esse texto fala do profeta Elias. Esse texto fala de uma viúva com o seu filho. Esse texto fala de que a nação de Israel passava por um momento muito difícil de estiagem, de fome, e Deus desafia uma mulher sem marido, sem recursos, a dedicar o pouco que tinha reservado para sustentar um homem de Deus. E a gente vai ver o enredo desse texto. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 8 ao verso 24. Atente para a leitura da palavra de Deus. Diz assim o verso 8 em diante. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo ao profeta Elias: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estavam ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa tigela, numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor,
Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela, e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disto adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Que Deus nos abençoe e fale ao nosso coração através desse trecho da sua palavra. Pai bendito, nós honramos e glorificamos o teu nome nesta noite e em nossa vida. Cultuamos ao Senhor com alegria de coração, sabendo quem tu és e quem somos, ó Pai. Tu és santo, nós pecadores. Tu és o Deus eterno e nós seres finitos. Tu és o Senhor sobre todas as coisas e nós, tua criação. Vem, pois, ao encontro das nossas vidas nessa noite e fala ao nosso coração, Senhor. Tu sabes da nossa vida, tu conheces cada uma das nossas necessidades, sabes inclusive dos nossos próprios pecados. Tenha misericórdia de nós e manifeste graça ao nosso coração, nos falando e nos desafiando a viver uma vida de fé e de obediência ao teu comando, à tua palavra, Senhor. Vem, pois, ao nosso coração nessa noite, ilumina nossa mente e fale a nossa vida. É o que nós te pedimos em nome e no amor de Jesus, o nosso amado Redentor. A Ele damos honra, glória e louvor, Senhor. Amém, Pai querido. Amém. Meus amados, o versículo 9 desse texto nos diz: se disponha e vá a Sarepta, cidade pertencente à região de Sidom. Ali você permanecerá algum tempo. Lá eu providenciarei o teu sustento. Ordenei a uma mulher viúva que te dê acolhida e comida. Era essa a ordem que Deus deu ao seu profeta. Deus usou homens no passado para ministrar o coração do seu povo Israel. E aqui, numa situação de dificuldade, de escassez, tanto material como também espiritual, Deus levanta o profeta Elias para ir para profetizar a Israel sobre uma grande fome que viria sobre aquela região. E Deus manda que o profeta vá ao Oriente. Depois Deus chama o profeta e manda que ele vá então a essa cidade, a esse vilarejo em Sidom, chamado Sarepta, e Deus providenciaria para o profeta Elias acolhida e comida. E Deus escolhe uma mulher. E é bom que a gente traga a memória para entender bem o que está acontecendo.
uma mulher viúva. Temos já visto algumas coisas com relação a uma mulher sem maridos na época do Antigo Testamento. A mulher naquela época não tinha o que a mulher de hoje tem, a condição de sair e de lutar por um trabalho, por um emprego que lhe dê sustento. A mulher naquela época não tinha esse espaço. Encontramos aqui uma mulher viúva, sem marido e, consequentemente, sem manutenção e sem sustento. Tinha uma casinha. E, numa época de escassez e grande fome, era uma mulher prevenida que reservava e economizava a comida para aqueles dias difíceis, até o ponto de chegar a só ter um punhado para fazer a última refeição. É esse o quadro que o texto começa a nos mostrar. É essa mulher, temente a Deus, que servia ao Deus de Israel, a quem Deus se revela, e diz a ela: eu vou enviar para essa região um profeta, e você vai acolhê-lo em sua casa, e você vai alimentá-lo. Imagine o desafio que Deus entrega a essa mulher. Ela não tem sustento, ela não tem reservas, ela não tem comida. E evidentemente, essa mulher, no diálogo que desenvolve com o profeta Elias, manifesta isso. Só tem um último bocado aqui, que eu vou fazer, vou preparar, nós vamos comer e depois morreremos, porque não temos mais recursos. E a seca se estende, a estiagem se estende, e a miséria se estende. É esse contexto que se passa esse texto, e daqui, em nome de Jesus, gostaria que nós tirássemos algumas lições para a nossa vida, e é uma mensagem desafiadora, para onde nós colocamos a nossa confiança. Um dos maiores obstáculos para vivermos o cristianismo em toda a sua plenitude é a tremenda dificuldade que temos de nos despreendermos de nós mesmos e dar um pouco do que temos. Se tem algo delicado no cristianismo, se tem algo desafiador, alguns até brincam dizendo que a última parte que se converte de uma pessoa é o seu bolso. Não é? É esse desafio de sermos generosos, de dividir, de dar, de repartir, de perceber a necessidade das outras pessoas. As palavras ditas pelo apóstolo Paulo, que segundo ele são ensinos do Senhor Jesus, quando escreveu a sua segunda carta aos Coríntios, ele diz que o Senhor ensinou que mais bem-aventurado é dar do que receber. Eis algo desafiador para que a gente possa digerir e colocar como prática nas nossas vidas. Desculpem, esse texto se referindo à fome que se passava é em Atos capítulo 20, versículo 35, não é? Mas bem-aventurado é dar do que receber. Infelizmente, continuam sendo uma fronteira desconhecida e inexplorada para a maioria de nós cristãos. Os nossos estreitos horizontes não passam além dos nossos próprios interesses pessoais e particulares. Se é um texto difícil de ser entendido e de ser praticado, é esse ensino que Paulo diz, que Jesus passou isso aos seus discípulos, que mais feliz, mais pleno de realização, de satisfação, é a pessoa que dá do que a pessoa que recebe. Os nossos estreitos horizontes não passam além dos nossos próprios interesses. Mas, por que Jesus ensinou isso e por que Paulo evocou isso para os cristãos de sua época? Porque dar é tão importante para a nossa própria felicidade, segundo o ensino de Jesus. Receber, ganhar, ser presenteado não seria mais benéfico, mais prazeroso, mais lucrativo? É a primeira coisa que vem no nosso coração. Esse texto, então, de 1 Reis, capítulo 17, verso 8 ao verso 24, na experiência dessa mulher, sem
a proteção do marido, sem o sustento necessário para viver uma vida digna, procurando na escassez de sua época manter, preservar, economizar para passar por aqueles dias maus. Jesus escolhe essa mulher, Deus escolhe essa mulher para nos mostrar que o princípio ensinado por Jesus, evocado pelo apóstolo Paulo, é verdade. O texto de 1 Reis, capítulo 17, verso 8 a 24, nos serve de um bom exemplo para compreendermos por que o Senhor disse que é mais bem-aventurado dar do que receber. Nesse texto, o Senhor ordenou ao profeta Elias para ir a Sarepta, cidade de Sidom, e ficar ali por algum tempo, profetizando, pregando, ensinando, exortando, chamando as pessoas a arrependimento, ministrando a palavra de Deus. O Senhor havia ordenado a uma viúva a dar acolhida ao seu profeta durante o tempo de sua estada na cidade, bem como dividir com ele o seu pouco sustento, providenciando-lhe o alimento necessário. Aprendemos alguns importantes princípios com essa situação. O primeiro deles que eu queria chamar a sua atenção é que Deus estabeleceu um princípio, uma lei, que rege o mundo físico, que é a lei do fluxo e do refluxo. E Ele aplica isso à nossa vida espiritual e à nossa experiência de fé com Ele. Esta lei da natureza ilustra bem o princípio aqui estabelecido por Deus. Só recebe aquele que exercitou a graça de dar de si mesmo. Deus quer nos ensinar e nos desafiar a viver um cristianismo mais além do que o comum. Nós temos aprendido e visto nos domingos pela manhã, na exposição do Sermão do Monte, que o Senhor disse que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entraremos no reino dos céus. Deus nos chama e nos desafia a uma vida de dependência, de confiança, e que a nossa justiça exceda em muito ao padrão da religião de nossa época. À medida que nos damos, nós recebemos. Esse é o princípio que o Senhor quer nos ensinar com a experiência dessa mulher. O próprio Jesus esclareceu aos seus discípulos e ao ensiná-los: dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos será dado, porque com a mesma medida com que tiverdes medido, vocês serão medidos também. É o ensino dele registrado por Lucas no capítulo 6, no verso 38. É interessante observarmos algumas coisas. Essa lei do fluxo, do refluxo, do dar e receber. Lá em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus deu a vida de seu único filho para poder resgatar aqueles a quem ele elegeu, para que ele salvasse vidas. Ele, antes de salvá-la, deu, abriu mão, sacrificou a vida do seu filho. Deus, antes de abençoar Abraão e estabelecê-lo como o pai dos que creem, o pai da fé, Deus pediu a Abraão a vida do seu filho. E foi só quando Abraão se dispôs de fato a sacrificar o seu filho em obediência a Deus, que ele se tornou o pai da fé. O escritor de Hebreus, no capítulo 11, no verso 17, nos fala sobre isso, colocando Abraão como um exemplo de um homem que serve como pai daqueles que creem. E a razão e o motivo dele se tornar isso foi exatamente a sua confiança em dar, em abrir mão daquilo que ele mais tinha de valioso, a vida do seu filho, que ele depois de 100 anos é que veio ter esse filho. Diz o verso 17 de Hebreus capítulo 11 que pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas.
a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Por isso ele se tornou o pai da fé. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, tratando de Abraão como pai da fé, vai ensinar exatamente isso. Gálatas capítulo 3, versículo 9, versículo 6 ao versículo 9. Diz lá o texto de Gálatas, no capítulo 3, versículo 6, que é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos da terra, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Para que Abraão se tornasse esse homem, para que Abraão pudesse ser considerado o pai dos que creem, o modelo, o exemplo, a referência para os gentios, né? Ele, antes de se tornar essa figura, teve que abrir mão, está disposto a sacrificar o seu próprio filho, como afirmou o escritor de Hebreus. O próprio Senhor Jesus, o Messias, o Filho de Deus que foi dado, diz o profeta Isaías no capítulo 53, que para que ele obtivesse o resultado do seu trabalho sacrificial naquela cruz, ele antes deu a sua vida para ver o fruto do seu penoso trabalho, é o que discorre o profeta Isaías. Isaías capítulo 53, os versículos 10, diz que todavia ao Senhor Deus agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele, Jesus, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O que eu estou tentando mostrar para você é que Deus não simplesmente chegou para uma mulher numa situação de fragilidade e exigiu dela alguma coisa que ela não poderia dar. O que eu estou tentando mostrar para você é que Deus estabeleceu esse princípio, e Ele mesmo se tornou exemplo disso. Para que Ele pudesse resgatar e salvar vidas, Ele antes deu a vida do seu próprio Filho. Jesus sofreu na cruz. Jesus tomou sobre Ele todo o peso do pecado da humanidade, sendo Ele santo. Mas Ele viu o resultado do seu penoso trabalho, o resgate de muitas vidas. E agora o Senhor nos ensina esse princípio, que há essa lei que rege o mundo físico, que é a lei do fluxo, do refluxo, e que isso se aplica à nossa vida, desafia-nos espiritualmente. E é nesse sentido que Jesus se vira para os seus discípulos, lá em Lucas capítulo 6, e diz a ele, desafia a eles, ensina a ele, dai, aprendam a dar, e será dado a vocês em troca, em retorno. Dai e será dado a vocês boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos será dado. Porque com a mesma medida com que tiverdes medido, vocês serão medidos também. E ele desafia os seus discípulos nisso. Ele está tentando ensinar os seus discípulos que mais bem-aventurado é dar do que receber. Ele está tentando nos responder o porquê isso é verdade. Esse texto é um fiel retrato desta lei da vida. Para receber, a viúva de Sarepta primeiro teve que se dispor a dar aquilo que tinha. Por quê? Porque esta é uma lei estabelecida por Deus para a nossa vida. À medida que damos, recebemos. O fluxo
do dar sempre termina num maravilhoso refluxo de receber da graça de Deus em nossas vidas. Jesus, certa vez, com seus discípulos, sentado na frente do templo, reage com muita alegria e chama os seus discípulos para prestar atenção a algo que estava acontecendo. Mais uma vez, uma mulher pobre, viúva, que recebe o seu sustento, o seu salário da previdência, e vai lá, e em gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito e lhe mantido na vida, oferta todo o seu sustento. E são poucas moedas, é pouco dinheiro, mas Jesus, que conhece os corações, vê a atitude daquela mulher e chama os seus discípulos a atenção para aquele fato. Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44, o escritor registra esse fato para a gente. E é interessante o entusiasmo de Jesus, a maneira com que aquilo chamou a sua atenção e que ele aplica à vida dos discípulos. Verso 41 do capítulo 12 do Evangelho de Marcos, diz o texto que, assentado diante do gasofilácio, que era o local onde se depositavam as ofertas ali no templo, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro das ofertas. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que aquela viúva pobre depositou no gasofilácio mais que o fizera todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Então, ele ensina para os seus discípulos que Deus não está preocupado com dinheiro ou com a oferta das pessoas. Deus não precisa necessariamente disso. Ele estabeleceu o princípio dos dízimos e das ofertas para provar o coração dos homens, para ver o quanto nós nos apegamos às coisas, para ver o quanto nós reconhecemos que tudo que nós conquistamos ou conseguimos vem de Deus ou veio do meu próprio esforço. Ele quer provar o quanto eu sou grato ou o quanto eu reconheço a minha dependência dele. Somente isso. E o Senhor diz: aquela mulher depende, aquela mulher aprendeu a gratidão, aquela mulher confia em mim, confia em Deus, a sua vida, por isso ela ousou depositar ali em forma de gratidão tudo que ela recebeu. E o entusiasmo de Jesus, a alegria dele, chama a nossa atenção nesse texto, para que a gente aprenda a depender de Deus, que a gente aprenda que mais bem-aventurado é fazer o bem do que receber o bem, que mais bem-aventurado é dar do que receber, por causa dessa lei que o Senhor mesmo estabeleceu, que só recebe aquele que exercitou a graça de dar de si mesmo a Deus e aos outros. Em segundo lugar, o texto do livro de Reis, no capítulo 17, a experiência dessa viúva em Sarepta, nos ensina que dar é tão vital quanto o não dar é letal para nós. E aqui a situação que envolve aquela vida nos vai mostrar isso, vai nos direcionar para entender que dar é tão vital quanto o não dar é letal para o ser humano. O Mar Morto, na região da Palestina, tem esse nome exatamente pela falta de vida em suas águas. Isso se dá pelo elevado teor de sal em suas águas. E esse acúmulo de sal acontece porque não há vazão de águas. Ele só recebe, ele só acumula. A pessoa que não se dá torna-se um mar morto, sem saídas,
sem vazão, sem troca, só recebendo, acumulando, morrendo em si mesma, sem partilhar com os outros. A viúva de Sarepta, para não morrer, embora não soubesse disso, teve que dar um pouco de farinha e um pouco de azeite, que ela economizara para sobreviver no dia mau. O não dar implicava na própria morte. Aqui está uma ironia da vida, uma ironia da vida. Aquilo a que ela atribuía valor fundamental, que era a comida, o sustento naqueles dias de escassez. Aquilo a que ela atribuía valor fundamental para a sua vida, seria o que lhe roubaria a vida caso não se dispusesse a entregar. Fica pensando aqui comigo no desafio de Deus que se manifesta a essa mulher e diz a essa mulher: olha, eu vou te enviar um profeta para que ele fale, para que ele exorte, para que ele chame o povo aqui ao arrependimento. Eu tenho mandado a escassez, a seca, por causa do pecado do meu povo. E eu vou enviar um profeta para que esse profeta pregue e chame o povo ao arrependimento. Só que eu escolhi você para acolher esse homem, para você dar a esse homem dormida e alimento. Acho que aquela mulher pensou no seu coração: logo eu, né? Viúva, sem marido, com pouca comida, com filho para manter. Logo eu, Senhor. Não podia escolher alguém que tinha melhor condição ou melhor posse para receber um teu profeta? Mas é interessante, Deus escolhe aquela mulher. Ele estava tentando ensinar aquela mulher algo. Como sei que quer me ensinar e lhe ensinar algo nessa noite, com relação a depender de Deus e a confiar em Deus. A olhar além das circunstâncias. A depositar sua confiança não no recurso que você conseguiu economizar para o dia mau, mas a colocar a sua confiança e dependência em Deus. E o Senhor põe aquela mulher à prova. E Ele quer usar essa vida, essa circunstância, para nos ensinar algo. Aquilo que aquela mulher entendia que era fundamental para a sua vida, ela teve que abrir mão, e foi exatamente esse abrir mão que lhe salvou a vida. Isso nos ensina que dar é tão vital quanto não dar é tão letal para nós. Talvez esta seja a razão porque existem muitas pessoas que morreram para a vida. Nunca deram de si mesma para ninguém. Sofrem da síndrome do Mar Morto. São lacradas, são sem saídas. São hermeticamente fechadas. Só recebem. São cisternas cujas águas estão sempre paradas. Nunca se renovam. Jesus quer nos ensinar, o texto quer nos ensinar que dar é tão vital quanto não dar é letal para nós. E aquela mulher dividiu. O profeta desafia. O profeta chega lá e a encontra e pede a ela água. Me consegue água fresca, que eu estou morrendo de sede. Cheguei agora da viagem com o sol quente sobre minha cabeça. E aquela mulher vai buscar água para o profeta. Ele diz para ela: opa, espera um momento. Me prepara um bolo, um pão, que eu estou também morrendo de fome. E ela diz: Deus é testemunha que eu não cozinhei nada hoje, porque a gente não tem. Eu só tenho aqui um bocado de farinha e um pouco de azeite. Ia preparar para mim e para o meu filho, para comer hoje. E amanhã a gente vai morrer porque não tem mais nada. Aí o profeta desafia essa mulher: vai, prepare como você disse que é preparar, mas primeiro prepare para mim. Parece até egoísmo do profeta, não é? Ele está sendo um instrumento de Deus para colocar aquela mulher à prova. Vá e primeiro prepare para mim. Depois o que sobrar, você prepara para você e para o seu filho.
que profeta, não é? Mas ele estava sendo usado por Deus para testar aquela mulher, o quanto ela confiava em Deus. Eu fico pensando, tentando reconstruir na minha mente, imaginar o que não se passou no coração daquela mãe, né? Poupando, comendo o mínimo possível com o filho, para passar aquele momento de seca, de estiagem, aqueles dias maus, e agora só tem um bocado que só dá para uma vez, só dá para uma refeição. E ainda Deus me manda aqui um profeta, para que eu o receba em minha casa e dê a ele comida e bebida. Eu fico imaginando os conflitos daquela mulher, as queixas no seu coração, porque não é sem queixas, não é sem conflitos que a gente reage aos desafios de Deus. E ela até falou isso para o profeta: olha, eu vou fazer, a gente vai comer e amanhã a gente morre, porque não tem mais nada. E Deus então, por boca do profeta, diz àquela mulher: não se preocupe, não se preocupe com isso, Deus providenciará. Na tua panela não faltará farinha, na tua botija não faltará azeite. Confie em Deus, descanse isso no Senhor. E aquela mulher acolheu o desafio, e aquela mulher confiou em Deus, e aquela mulher obedeceu a Deus. Eu sei que muitas vezes na nossa vida pessoal, na nossa experiência com Deus, a gente passa por momentos difíceis. A gente passa e parece que quando nada mais pode ficar complicado, ainda vem e complicam mais as coisas. E a teologia do texto do Antigo Testamento é muito acertada, é muito verdadeira. O mal ou o bem que vem sobre mim vem de Deus. O aperto e as dificuldades que vêm sobre minha vida só vieram porque Deus permitiu na sua soberania. E se Ele permitiu, Ele tem um propósito nisso. Eu preciso aprender a descansar o meu coração nisso e a confiar em Deus. Eu preciso aprender a que a minha experiência pessoal com o Senhor se aprofunde mais, passe além do comum ou do normal, porque a minha justiça, a minha relação com Deus precisa exceder em muito ao padrão da normalidade. Eu preciso aprender isso, e é isso que Deus queria ensinar aquela mulher, e ensinando aquela mulher, nos ensinar também a confiar e a depender de Deus somente. Precisamos ser providentes como aquela mulher, e guardar para o dia mau? Precisamos. Mas se o meu coração começa a colocar nisso a minha esperança, eu já pequei contra Deus. E Deus quer desafiar aquela mulher a não colocar na sua reserva a sua confiança. Ele ensina então, ecoando nesse texto o princípio de Jesus, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Porque há uma lei que rege o mundo físico, que é a lei do fluxo e do refluxo. Só recebe aquele que exercitou a graça de dar de si mesmo. Quer nos ensinar que dar é tão vital quanto o não dar é tão letal para nossas vidas. E quer nos ensinar, em terceiro lugar, que o retorno é sempre infinitamente maior do que aquilo que damos. Esse é um princípio de Deus, explorado de forma muito desonesta pela religiosidade dos nossos dias. Mas não deixa de ser um princípio da palavra de Deus. O retorno é sempre infinitamente maior do que aquilo que damos. Aquilo que damos volta. E volta infinitamente maior. O retorno sempre é maior que o investimento na contabilidade de Deus. Jesus então chega para os discípulos e diz: dai, e lhes será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente lhes será dado.
Aquela viúva deu acolhida ao profeta de Deus. Aquela viúva deu o pouco da farinha e do azeite ao profeta de Deus. O que ela recebeu de Deus em troca? Farinha e azeite? Não. Muito mais do que isso. Deus não deixou faltar a farinha e o azeite. Comeram muitos dias, diz o texto, e não faltou a farinha e azeite. O texto não nos diz como foi isso. Se foi milagre de multiplicação, se foi Deus que providenciou de alguma forma, não nos diz. Também não importa. O que importa é que Deus promete e cumpre. Deus nos desafia a confiar e não decepciona. Mas Deus não só deu farinha e azeite àquela mulher. Ela recebeu a vida do filho de volta. E é isso que o texto começa a nos mostrar. O profeta Elias orou a Deus para trazer a vida de volta ao filho morto da viúva que havia sido acometido por uma grave enfermidade. Será que, se ela soubesse antes que Elias iria salvar o seu filho, teria relutado em dar o seu pão para mantê-lo vivo? Claro que não. Ela jamais imaginou que, ao dar o seu pão para o sustento do profeta, ela estava dando, na verdade, a vida para o seu próprio filho. Imagine o quadro. Aquele menino iria cair doente, com o profeta na sua casa ou sem o profeta na sua casa. Aquela enfermidade se tornaria tão grave que o menino morreria, com o profeta ou sem o profeta na sua casa. Mas graças a Deus, que o homem de Deus estava na casa daquela mulher. Que aquela mulher deu acolhida ao profeta. Que aquela mulher obedeceu e confiou em Deus. E o homem de Deus salvou a vida do seu filho. É isso que Deus quer nos ensinar nesse texto. Que o retorno, a obediência ao dar é infinitamente maior do que aquilo que nós damos. Ela deu pão, recebeu a vida do filho. Ela jamais imaginou que, ajudando o profeta de Deus, o que fez com má vontade, ela disse para ele, foi desaforada: olha, eu vou fazer a comida, a gente vai comer o bolo, o pão, mas amanhã a gente morre. Mas ela fez. Ela acolheu, ela obedeceu. E o profeta disse a ela: não se preocupe não, Deus vai honrar isso. Deus vai abençoar a sua vida. Não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. Ela estava, na verdade, se ajudando e não ajudando o profeta. Aqui está o problema que nos impede de dar o que temos para o reino de Deus e para o próximo. Quando damos, o fazemos achando que estamos sempre ajudando os outros e nunca nós mesmos. E Deus quer desafiar a gente a sair desse ambiente comum. Não compreendemos a dinâmica divina. Não atinamos para o fato de que, ao dar o nosso pão, não estamos ajudando ninguém, a não ser unicamente a nós. Porque ao fazermos em obediência à ordem do Senhor, o retorno sempre é infinitamente maior do que aquilo que é dado. É isso que esse texto quer nos ensinar e nos desafiar. Então, ao observarmos isso, que Deus estabeleceu esse princípio da dinâmica da vida cristã, de que mais bem-aventurado é dar do que receber. De quando nós damos, nós estamos não ajudando as outras pessoas, mas ajudando a nós mesmos. Porque na contabilidade de Deus o retorno é sempre infinitamente maior do que aquilo que damos. Quando Deus nos pede para darmos alguma coisa, por mais precioso que possa parecer para a gente o que Ele está pedindo, é porque Ele quer nos dar em troca algo muito maior
e mais importante. Quando Deus chegou para Abraão e disse a Abraão, depois de muita espera, depois de já velho, ele e a sua esposa, sem ter uma herança, sem ter filhos, Deus disse que daria a ele um filho, e deu. O filho da sua velhice, o filho a quem ele muito amava, como diz o texto, que acolheu as promessas com alegria. Lá chega para tantas, o menino já se tornando um jovenzinho, Deus chega para ele e diz, agora Abraão, eu queria uma coisa sua, pega o teu filho, leva para um monte que eu vou te mostrar, e sacrifique o seu filho a mim. Um pedido incomum, Deus nunca fez isso, sempre condenou esse tipo de prática entre o mundo gentílico, de sacrificar os filhos aos deuses. Mas agora Deus põe o seu servo à prova. Abraão, vou te pedir alguma coisa que não é comum, não peço isso, não estabeleço isso, mas eu queria que você desse o teu filho, o teu único filho, a mim em sacrifício. Eu fico imaginando a angústia do coração de Abraão, as perguntas no seu coração, por que Deus me deu então esse filho e agora vem me pedir? Muitas vezes nós nos encontramos em conflitos dessa natureza. Abraão então, depois de muita luta interior, ele obedece, ele vai levar o filho para o sacrifício. E diz o texto da palavra de Deus que ele estava disposto a sacrificar o filho, em obediência a Deus, crendo que Deus era suficiente para reviver o menino. Mas Deus deu muito mais do que a vida do seu filho a ele. Naquele momento ali que ele iria sacrificar o filho, Deus mandou que ele parasse, não faça isso, eu só queria te provar. Não toques no menino, não sacrifique o menino. E em troca, o que Deus deu não somente a Abraão, mas através de Abraão, a todas as famílias da terra, foi a vida do seu próprio filho, foi a salvação do homem. É infinitamente maior, é incalculável, não tem comparação. Ninguém mandou Deus parar. Não tinha ninguém para dizer não sacrifique ele na cruz, ele deu o seu filho. E não podemos mensurar o valor disso. É infinitamente maior do que aquilo que damos, o que Deus tem para nós. Quando Deus nos pede para darmos alguma coisa, por mais precioso que isso pareça ser, é porque Ele quer nos dar em troca algo muito maior e mais importante. Olhando para algumas pessoas, para quem a vida nunca dá nada, nunca lhe sorri, para quem Deus nunca deu nada de bom, na interpretação, na leitura delas, na queixa delas, é possível ver pessoas que ainda não desenvolveram a graça de dar de si mesmo para outros e para Deus. Não entenderam que na contabilidade de Deus é dando que se recebe, como bem afirmou Francisco de Assis em uma oração. É dividindo que se soma. É deixando escorrer de nós o fluxo da graça de dar, que somos inundados pelos refluxos generosos da graça de viver. O que nos faz pensar que, de fato, é sempre mais bem-aventurado dar do que receber. O presbítero Manassés, na oração que ele fez aqui, consagrando a Deus os nossos dízimos e nossas ofertas, a ênfase de Deus, desde o Antigo Testamento, estabelecer como parte do culto, que todo ser humano deve prestar a Deus. Eu tenho procurado incutir isso na cabeça da igreja, de que o culto que prestamos a Deus, nós anunciamos e convidamos todas as pessoas a prestarem esse culto a Deus. Porque todos os seres humanos são devidos, são devedores de prestar a Deus culto e de reconhecer quem Ele é. E de adorá-lo por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez. Todo ser humano vai ser cobrado naquele dia que o Senhor voltar acerca disso. De o que fez da sua vida, se reconheceu a Deus, se foi grato a Deus, que se quebrantou em Deus, se creu em Deus, se não estará perdido. Então,
Deus, quando nos orientou de como Ele gostaria de ser adorado, deveria ser adorado, Ele estabeleceu desde o Antigo Testamento a prática de um momento do culto, não somente nós adorarmos, celebrarmos, cantarmos os seus atributos, não somente confessarmos os nossos pecados, a nossa pequenez, a nossa perversidade diante de um Deus santo, mas também em forma de culto e demonstração de plena gratidão e confiança, consagrar a Ele parte daquilo que Ele nos tem dado. Isso não é opcional. É um dever, como toda parte do culto é dever diante de Deus. A Bíblia nos exorta que nós não deveríamos chegar diante de Deus de mãos vazias, como demonstração de confiança, como compreensão do princípio de que mais bem-aventurado é dar do que receber. E fazê-lo voluntariamente, e fazê-lo com alegria de alma, e fazê-lo no nosso pouco. A viúva que chamou a atenção de Jesus diante do templo do gasofilácio era uma pessoa desprovida de recursos, pobre. Mas isso não era justificativa para ela de não, eu não vou dar, porque eu sou muito pobre. O fato dessa mulher viúva, num momento de escassez, de dificuldade, de seca, ter pouco, Deus sabia que ela só tinha para um dia. Mas lhe manda o profeta e diz para ela, acolha esse homem de Deus, dê comida a ele. E ela olhava, não sei o que eu vou fazer. E Deus diz, é você quem eu quero usar. Nunca o pouco é justificativa para o fato de eu não dar com voluntariedade e com alegria. Deus quer nos desafiar nisso. E meus irmãos, em nome de Jesus, vocês me conhecem, esse não é o tipo de mensagem que eu ando pregando. Mas muitas vezes nós deixamos de receber infinitamente de Deus, porque nós não entendemos o princípio. E Deus quer nos desafiar a isso. Converter a nossa consciência, converter o nosso culto. E sabe, às vezes eu me encabulo quando no momento desse de culto, aí a gente vai justificar para quem nos visita, dizendo que, olha, você não tem a obrigação de participar disso. Isso é uma coisa da igreja, do crente, compromisso do crente. Não, meu irmão. Deus vai requerer de todo ser humano que o adore e que reconheça que Ele é Deus. Deus vai requerer de todo ser humano que chegue aqui e reconheça a sua pecaminosidade, confesse a sua culpa e peça de Deus perdão e misericórdia. Deus também requer de todo homem que reconheça que tudo que ele conquistou e tudo que ele tem vem da graça de Deus, e como demonstração de gratidão ele oferte a Deus parte daquilo que Deus lhe tem dado. Isso é para todo homem. Não há partes do culto que é para todo homem e outras partes que é só para a igreja. Deus quer nos ensinar isso. Senão, Ele não revelaria na sua palavra que parte do culto seria esse momento de consagração de dízimos e ofertas. É para todo ser humano. O reconhecimento de que aquilo que eu tenho, o sustento da minha vida, o pouco que eu tenho, provém da graça, da misericórdia de Deus. Por isso, meu querido, sinta-se desafiado a colocar à prova este princípio. Ouse atravessar essa desconhecida fronteira. Entenda o ensino de Jesus. Dai, e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, generosamente vos darão. Deus é fiel àquilo que Ele promete em sua palavra. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Eu preciso entender isso na minha vida. E nesse sentido, eu gostaria de lançar um desafio também. Tem uma coisa que tem me incomodado como pastor. Eu sou o representante diante da igreja civil e legalmente. Eu sou a pessoa que respondo pela igreja. E por isso passa nas minhas mãos a assinatura de todos os
compromissos, os cheques da igreja. Tudo que é feito na igreja, por uma questão de ser transparente em contabilidade, é feita por cheque. A gente não faz outra coisa senão isso. Existe um departamento da igreja, tem um tesoureiro da igreja, nomeado pelo conselho da igreja, que essa pessoa vai executar aquilo que em assembleia foi acordado a nível de orçamento de igreja. Na igreja presbiteriana a gente não faz a coisa a toque de caixa, não é? Todo ano é apresentado à igreja um orçamento. Olha, a gente vai gastar o nosso dinheiro, o dinheiro que Deus nos tem dado, com essa responsabilidade de aplicar em missões, de aplicar no sustento da obra, de aplicar na assistência aos santos, de aplicar nos departamentos e ministérios da igreja para que desenvolva o trabalho. A gente vai pagar isso, pagar aquilo outro. Então, tudo isso é apresentado à igreja anualmente. E então a Assembleia tem consciência do orçamento que foi preparado e lhe foi apresentado. A tesouraria só executa isso. Ela não tem autonomia nem autoridade para gastar um centavo fora daquilo que foi aprovado. Quando aparece alguma coisa extra, tem que passar pelo conselho da igreja, para que o conselho possa aprovar ou não aprovar aquilo que foi extra, para ver se a gente tem recursos para isso. Então é com muita responsabilidade que a gente lida com esses recursos para que o reino de Deus avance. Temos essa consciência, para que os santos sejam assistidos, para que o nome de Cristo seja pregado em todos os lugares, para que novas igrejas sejam plantadas. E nós sempre temos tido um recurso que é reserva para os extraordinários. E esse ano que passou, de 2012, teve muitos extraordinários. A gente teve que mexer no teto por causa da questão de segurança. E isso não estava orçado. Né? A gente teve que assistir, por exemplo, o pastor Sérvulo na sua situação, porque isso não estava orçado. Tinha um orçamento, sim, do plano de saúde dele, etc. E eu posso falar isso porque ele já partiu para o Senhor. E abrir isso com transparência para a igreja. Pessoas às vezes se preocupam, ou às vezes questionam, mas a igreja não está ajudando o fulano, o Beltrano, o tá. Mas é porque a gente não faz alarde daquilo que a gente faz. Existe um orçamento para a diaconia assistir quem está passando dificuldade. E não tem quem chegue com dificuldade que não seja atendido ou assistido. Mas, por exemplo, gastamos no ano passado quase próximo a 20 mil reais que não estava orçado para assistir o pastor Sérvulo. Com cuidadores, com lar, com clínica, com isso, até que a promotoria do idoso pudesse nos dar, ou dar ao presbítero a garantia de administrar os poucos recursos que o pastor Sérvulo tinha juntado. Ele não podia pegar esse dinheiro, nós não podíamos pegar esse dinheiro, o dinheiro era de Sérvulo, e a gente teve que entrar pelos trâmites legais para que a justiça nos desse a condição de administrar por ele, para o bem dele e as coisas dele. Mas até que isso chegasse, e só chegou no finalzinho, né? Investimos. E o que me incomoda? O que me incomoda é que a gente, como igreja, a gente raspou toda a nossa reserva. E como sempre, todos os anos, o tesoureiro, coitado, ele queima todos os neurônios dele quando chega no final do mês, porque os meses de janeiro e os meses de fevereiro são meses de férias. Sempre é histórico, a arrecadação da igreja cai. Cai porque as pessoas saem de férias, porque, né, quando voltam, aí se retoma, se recupera. E os meses de março e abril recuperou-se. A igreja está bem, aquilo que a gente ouçou está sendo cumprido. Só que, por causa disso, e isso me incomoda muito, é que, por causa dos meses de janeiro e de fevereiro, a gente tem pago os compromissos do mês passado com o mês que ainda vai entrar. E, consequentemente, a gente fica acumulando, né, e atrasando. E eu tenho missionários, eu tenho evangelistas, eu tenho gente no campo que a gente não pode atrasar. E isso me incomoda, tem me inquietado. 2 meses já e eu vejo o sacrifício
da tesouraria para pastor, a gente vai orar para entrar dinheiro, porque a gente já está com o mês passado pagando dentro desse mês, e aí isso vai acumular para o outro mês. Eu queria desafiar vocês nisso. Eu nunca fiz isso. Mas eu queria desafiar vocês, aplicando esse princípio que a gente aprendeu hoje, que a gente ouviu hoje, de que vocês pudessem separar nesses 2 meses algo mais daquilo que vocês têm ofertado para Deus, para que a gente pudesse recuperar o fôlego da igreja, para recompor esse retardo nos nossos compromissos, para que a gente colocasse em dias. E associado a isso, temos aqui o desafio de construirmos a igreja do Vasco da Gama. Temos o terreno que já compramos há muito tempo, já temos o projeto pronto que já compramos há muito tempo, a igreja está pronta para se tornar igreja até o final do ano. Já tem os oficiais para assumir o presbiterato e o diaconato, já tem uma renda que lhe dê condições de pagar o seu próprio pastor. Mas ainda estão dentro de um cubículo, que não cabe mais de gente dentro. A gente tem um dinheiro já reservado há muito tempo, mas não tem todo o dinheiro, e é uma demanda que a gente não tem orçamento para isso. Então, há esses desafios. Esses dias recebi um e-mail do Jaidson lá em Aliança, desesperado. Pastor, o homem daqui da casa já está mandando gente ver a casa aqui, ver o templo. A gente já comprou um local, a gente já tem um projeto pronto, precisamos de construir também. Mas não temos recurso e orçamento para isso. E eu queria desafiar você a colocar em prática princípios como esse. Conversando com Leticinha esses dias, já há muitos dias, né, Leticinha? Principalmente sobre a necessidade de um servo, da gente assistir, e a gente ter que ter tanta dificuldade para encontrar um local para ele. Até que encontramos um local para ele, de depois tirar ele daquele local porque não era mais adequado para a necessidade dele, colocar um outro local, até acharmos, ficarmos esperando para ter vaga. Quando é um sonho tão antigo aqui da igreja, um projeto que se levantou de construir um lar de idosos, temos tantos desafios, somos uma igreja madura, tem tantas pessoas com necessidade, e eu queria desafiá-los a que nós colocássemos em prática um desafio como esse. Não ouso me assemelhar ou me comparar a um profeta como Elias, mas eu sou profeta de Deus na vida de vocês e desafio vocês como o profeta desafiou aquela mulher. Deem. Disponha no seu coração, dizer: Senhor, eu me sinto desafiado pelo Senhor para dar, para ver avançar a tua obra, para ver as necessidades serem supridas. Não importa a dificuldade, se o Senhor me chama, o Senhor tem algo maior para mim. Entenda uma coisa que nós tentamos passar para vocês nessa noite, pela experiência dessa mulher. Deus não está atrás de quem tem muitos recursos. Deus está atrás de gente que tem pouco, mas tem vontade de dar. Deus chamou a atenção dos discípulos para dizer: aquela mulher depositou mais do que todos os outros. E eu até imagino o questionamento de um outro discípulo: mas Senhor, ela botou 2 moedinhas. Foi. Os outros botaram do que lhes sobravam. Ela botou todo o seu sustento. Recebeu o salário e foi lá e entregou o salário dela. Deu mais do que todo mundo, não importa o valor para Deus. Importa o que aquilo vale para mim. Aquela mulher tinha só um punhado de farinha e um pouco de azeite. Deus disse: é você quem eu quero que você sustente o profeta. Mas Senhor, confia. Você vai ver o que eu posso fazer. O retorno é sempre infinitamente maior do que aquilo que damos. E aquela mulher teve a vida do seu filho de volta. Deus quer desafiar a mim e a você a que a gente coloque diante de Deus a nossa vida, a nossa confiança, o nosso bem-estar. Deus deseja e desafia a mim e a você a fazer isso nele. Tome, além de todos esses textos que nós já vimos aqui, já tratamos com você,
o texto de Provérbios, capítulo 3, versículo de 9 a 10, onde ele diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Confie em Deus. Aprenda o princípio que Jesus ensinou aos discípulos: mas bem-aventurado é dar do que receber. Que Deus nos abençoe, que Deus nos desafie a colocar nossa confiança tão somente no Senhor. Vamos ficar de pé nesse momento agora, meus queridos, e vamos entoar o hino de número 299.